Cá inicia-se a comunicação do trabalho intitulado Estado de Coisas Inconstitucional e Sistema Penitenciário, aspectos históricos, políticos e jurídicos afeitos à frustração da execução penal no Brasil. Assinam o trabalho Giliard Benavenuto, Albuquerque, Cavalcante, Virgulino, Ribeiro Nascimento e Gama e Maria Leonice da Silva Perezoski. Tem-se um trabalho de pesquisa bibliográfica que se apoia em autores como Immanuel Kant e Norberto Bobbio, de natureza documental, onde se analisa as constituições de 1824 a 1988 do Brasil de forma angular a todo o debate proposto, e jurisprudencial, onde se objeta um recaimento crítico ou reflexivo sobre a ADPF número 347 da Suprema Corte do Brasil. Tudo isso com a análise subjacente de decisões número clausus da Suprema Corte colombiana, que injetou de forma inédita em debates jurídicos o estado de coisas inconstitucional. E como tal estado tem sido debatido e reconhecido no Brasil. Entende-se como base discursiva, crítico-reflexiva e também como finalístico conceito de apreensão o que se entende por pessoa. Nesse debate, que visa explorar de forma não exaustiva o que se entende pelo conceito, apoiamos a discussão sobre os termos de distintas origens, como person, de origem estruco-arcaico, prosopon, de origem grega, e persona, de origem latim. Todos esses conceitos possuem larga ou aprofundada discussão que visam transcrever o que se entende ou o que se leva a compreender por tais terminologias, mas de forma sintética e talvez objetiva. Todos transcrevem a ideia de máscara ou personagem que revestem a condição de pessoa natural, ou de pessoa, ou ainda de sujeito de direito para o mundo jurídico. Todas essas trilhas jus-filosóficas, elas desaguam no que se entende objetivamente por sujeito de direito, uma discussão muito veemente em estudos de Immanuel Kant e até de Bobbio, onde você coloca o sujeito de direito dentro da estrutura ou do construto de Estado de Direito, o que é muito debatido para se entender, de uma forma conglobante, o que se entende por pessoa humana e dignidade da pessoa humana, todos temas muito implícitos ao que se entende por estado de coisas inconstitucional, quando da negação dessas condições que devem ser observadas e constatadas de uma maneira que garanta um mínimo existencial ou um mínimo de condições dignas à perenidade humana, que se confunde também com o bem-estar existencial de querência universal. Importa dizer que o estado de coisas inconstitucional ele surge da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 347, proposta no Supremo Tribunal Federal pelo partido PSOL de abrangência nacional. O reconhecimento se deu em sede cautelar ante os gritantes elementos que compuseram o discurso peditório e conseguiram levantar a discussão a ponto de convencer o julgador o status real de fugimento a preceitos básicos constitucionais, humanos, por assim dizer, e outros de ordens infraconstitucionais e infralegais, todos fulminantes do conceito de pessoa, ou da ideia de pessoa, ou do bem natural, justnaturalismo de pessoa. Mas, de forma objetiva, o que se entende por estado de coisas inconstitucional, ineditismo jurídico da Suprema Corte colombiana, que refletiu em discussões jurídicas na República Federativa do Brasil. Tem-se um cenário que se entende como estado de coisas inconstitucional de severa ou expressiva severamente mácula a bens jurídicos, ou bens legais, ou bens naturais, mínimos que encobertam o ser humano, ou encobertam a condição de dignidade humana.
E estamos tratando de forma angular do próprio direito penal, que protege ou tutela bens mínimos, bens básicos e que devem ser apropriados por todas as pessoas, sujeitos, portanto, de direitos, quando da sua manifestação público-social, seja dentro do ambiente de cárcere, seja fora dele. E esse estado de coisas, onde a ideia de pessoa e dignidade são afastadas, remetendo a própria condição humana ao estado de coisa ou de coisa, que muito está nas discussões de direito civil, de propriedade, ou de coisas, objetos inanimados, ele está implicitamente contrário ou averso às bases do próprio Estado de Direito e hoje, modernamente, do Estado Democrático de Direito, negando-o ou negando-os de uma forma severa e muito preocupante, de delicadeza a ser muito bem cuidada. Os fatores históricos corroboram, pelo menos na República Federativa do Brasil, para todo esse cenário de reconhecimento atual em sede cautelar do estado de coisas inconstitucional. Temos, do ponto de vista histórico, leis que se aplicaram ou se aplicam na República Federativa do Brasil e podemos ir a 1824, como temos a primeira carta política do Brasil, saindo da condição de colônia de Portugal, e vemos direitos ainda muito simplórios ou muito tímidos sendo colocados de forma expressa em leis nacionais, mas que não se constatavam pela notoriedade de discussões jurídicas postas e publicadas sobre a negação a esses direitos e de um Estado que se justifica pela total crueldade ou abominação à condição digna do ser humano. E esses conceitos históricos, eles se entrelaçam com conceitos ou com situações jurídicas e situações políticas que se decorrem desde 1824 a 1988, quando você tem, em 1828, um marco de carta política ou carta constitucional que reconhece de forma expressiva direitos mínimos, básicos ou fundamentais com regalada proteção jurídica, ainda tímido em alguns aspectos de efetividade, mas muito corroborantes do ponto de vista de formalismo ou de expressão formal. Todo esse cenário, com inúmeros elementos históricos, políticos e jurídicos que tentam justificar o que se tem por estado de coisa inconstitucional, ele ganha relevante debate quando tratamos da política pública ou da política pública da espécie penitenciária. Não há como a lei se materializar se não existirem programas, ações, medidas ou políticas, que resume tudo isso, públicas que buscam materializar tais bens, tais tutelas. E observamos em leituras e aprofundamentos teóricos e até pragmáticos que o simplismo ou a descrição com a qual as políticas públicas penitenciárias se dão no sistema carcerário nacional é preocupante. Tem-se políticas, pelo menos do ponto de vista formal, mas quando nos voltamos para a efetividade desses programas, observa-se um abismo que tende a justificar o que se tem por estado de coisas. E mais uma vez, a inexpressão ou a ineficácia que se tem de políticas públicas, que podemos citar leis, programas, ações de governo, ações de Estado, medidas estatais, corroboram para o produto coisa, ou produto que se tem reconhecido de como a pessoa humana é tratada no cárcere, como coisa. Quando se nega direitos de ordem mínima fundamental, tem-se a condição de coisa, desapropriação da condição humana, desapropriação da dignidade. E é o que se debate nessa comunicação. O estado de coisas inconstitucional, ele é uma desapropriação da condição digna do ser humano quando colocado em cárcere. E é essa a realidade que se assiste atualmente no Brasil, em sendo reconhecido o estado de coisas inconstitucional pela Suprema Corte Nacional ou pelo STF. O debate ele nos leva a reflexões, não a respostas ou soluções que visam efetivamente
mudar esse contexto. Essas reflexões e essas críticas, elas motivam ações conjuntas, multidisciplinares, entre poderes diferentes, entre órgãos diferentes e entre ações distintas na sociedade civil organizada que visem realmente encarar a problemática que é delicada, complexa, a fim de que ela tenha um tratamento certeiro por mudança ou melhorias que atinjam certos objetivos que já são muito bem pontuados, sinalados na Carta Magna de 88, conhecido como primorosa no trato à dignidade humana.